A gente podia ter pensado nisso aí. Ai, senhor. Bom. Tá pronto aí? Tá pronto aí? Por que você tá fazendo? Por que eu tô gastando a bateria e ele está fazendo a mesma coisa? Não, porque aqui é só botar o lap. Muito mais fácil, né? Eu perdi todo aquele tempo, cara. Eu não falo pra você, cara. Por que não faz uma live aqui? Quer botar o. Não. Quer botar o Não. coisa aqui também? Colocar o quê? Aqui? O Escrito quê? alguma coisa? Colocar o quê? O iPad? Pra quê? O iPad ele fica aquele negócio passando, não? Não. Uhum. Ai. Então vamos. Então vamos. Ué, tá aí. Ah, moleque. Third! Terceiro episódio do nosso Terceiro podcast, episódio. cara. Você tem noção? E peraí. Tem uma coisa muito importante. O Quantos seguidores a gente tem agora, Dal? 118. Caraca, o nosso objetivo era 10. Você tem noção que o nosso objetivo era 10? Exatamente. Mano, é tipo 100, 2 milhões. Não. 10. 118 no Instagram e Que hoje é eu tava isso? olhando, tem 17. 17, era 10, tem 17 no YouTube. Meu Deus do céu, cara. Isso é incrível. Isso é incrível. A gente tá conseguindo traçar nossos planos. É, E agora, duas qual que é o nosso semanas. próximo plano de seguidores? 1000. Olha, você Não, chutou o sim. pau da barraca. Não, é de Pô, era 10, cara. Mas é múltiplos de 10. É múltiplo de 10. A gente tinha 1, passou Bom, pra 10. Nós conseguimos atingir Cara, o primeiro nós tínhamos objetivo um. em 2 episódios. Sim, nós tínhamos Agora vai um. demorar 100 e... Não interessa, mas nós tínhamos um, que era eu, quando eu fiz o Instagram. Peraí, Aí cara. depois você entrou. Eu também. 2. Aí virou 10. Aí depois 100. Agora 1000. Que isso? Vamos Então, lá, beleza, gente. vamos lá. Dá sim, dá sim. Faz o seguinte, manda pras pessoas, cara. Não custa absolutamente nada. É de verdade, não custa nada. Depois vai custar, mas não custa nada. Você manda pra pessoa, a pessoa manda pra outra pessoa, e como diria Bruno Perini dos Sócios, ele fala, manda só pros seus 1000 contatos mais próximos. Não tem problema. Só pros meus. Ah, meu Deus do céu. Então, mas só pra lembrar que eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu também, cara, sempre. Hoje Não, eu tô- aliás, eu tô mais feliz que você hoje. porque hoje é sexta-feira e eu Não, tô não, off. não é por isso, não. Você é bobão, hein? Não, eu vou falar. Você é bobão. O meu time ganhou hoje, era isso que eu quis dizer. São Você Paulo não ganhou. tem time, esqueceu? São Paulo ganhou. Cara, não pode falar que você tem time. Ai, não pode falar que eu tenho time. Porque senão a gente perde seguidor. Ah, entendi. Tem que falar assim, eu sou Chicago Bulls. Entendi. Eu sou Manchester City. Entendi. Não, esquece que eu falei. Eu não torço para o São Paulo. É. E nem eu tô de Color, vermelho e preto querido. por causa de alguma coisa. Ai, o time que ele não torce perdeu hoje, né? Ai, É 3-1. 3-1. Foi Bem. eliminado da Libertadores. Então tô muito feliz. Vida triste. E o time que eu não torço ganhou hoje. Ai, pronto. Olha Enfim, vamos lá. Deixa o seu comentário falando se você gostou dos 2 primeiros episódios. Ah, foi muito longo, foi cansativo. Cara, avisa. A gente tá aqui pra tentar entreter você, tentar te ajudar. E a gente tá se divertindo. Então, se você perguntar pra mim e pra ele, cara, a gente tá curtindo. eu tô curtindo. E eu acho que as pessoas têm vergonha, sabe? Por que vergonha, Não cara? sei, ninguém comenta, cara. As pessoas comentaram. Eu queria agradecer, inclusive, nossos amigos aqui que deixaram vários comentários. Pô, que repostaram, uma galera repostou. Muito compartilharam. obrigado, viu? Cara, isso pra gente é muito legal. Foi muito especial, porque nós não estávamos esperando, né? Não. Mas não tem crítica, cara. Eu acho que tá perfeito a parada. Então, por enquanto tá perfeito, não tem crítica. Mas, cara, critique, por favor. Porque a sua crítica vai levar a gente mais longe. Vai ajudar A a gente a crítica melhorar. construtiva, né? Vamos combinar. Não precisa falar que eu tô feio, que meu cabelo não sei o que o mini não existe. Não, falar fala nisso. mini, cara. Falar Pelo amor de nisso. Deus, cara. Falar Não, nisso. não é mini. Prazer, eu sou o Mini. Meu Deus você? do céu. Não sou, eu sou o não mini. Pelo amor de Deus, cara. Vai ser mini e não mini, então. Meu Deus do céu. A partir de agora eu quero que vocês me chamem de não mini. Não é possível, cara. Sério, Eu sou o não é Mini possível. e ele é um macro. Macro é muito bom. Ele me chamou de gordo, gente. Isso aqui é bullying. Grande. Então, Grande, cara, alto. Ai, dá. Bom, vamos lá. Mais importante hoje. Segundo episódio, vocês conheceram um pouquinho mais da minha história. A gente precisou acelerar um pouquinho no final, porque já tava dando muito longo, tava tendo o Jogo do Brasil. Tava dando muito longo. Claro que não, E né? que Porque perdemos. tava tendo o jogo O do Brasil, né? perdeu. O Brasil Foi o jogo que o Brasil perdeu? Perdeu pra França, lembra? 2-1. Foi esse jogo que eu vi? Foi esse jogo. Isso não foi legal. Mas vamos lá. Hoje estamos aqui para conhecer quem?
Mini! Hoje, vamos lá, tentar de novo, né? Porque acho que não deu certo. Hoje a gente tá aqui pra conhecer o... Mini Dias! Gente, a gente tá aqui pra conhecer o Down. Dalmo. Esse cara que se intitula como Mini. Cara, não é possível. Sério. Vamos lá. Rapidinho. Como é que você tá hoje, Down? Hoje eu tô bem. Hoje eu Não, tô não bem. tá bem. Você tá triste, Down. Não, eu tô triste, mas assim, eu tô bem. Ah, Que bom. minha saúde tá boa. Ou seja, sempre que você perguntar pra mim como é que eu tô, eu falo que eu tô mal, é isso? Que minha saúde não... Não. Momento triste, essa momento semana- branco e preto. É. Tum, tum, tum. Essa semana eu fui me tratar, minha saúde, Boa. minha canela. Fui tratar meu ombro, que também tá fudido. E fui tratar ontem minha coluna, que também tá fudida. Não, a coluna tá boa, mas eu fui no quiroprata e. Nossa. Sim. Clac! Deu umas Cara, a gente estaladas conversou sobre gostosas. isso, o quão é importante, o quanto eu não gosto. Eu não gosto de sentir dor, cara, essa é real. Então, toda vez que tem que sentir dor, eu falo, ah, bobagem. A minha esposa é uma excelente remedial massagem, assim como o Chris. É, Eu não gosto, cara. depende. Ah, não, mas isso vai tratar. Eu falei, eu sei que vai tratar, É. mas eu não gosto. Então, na verdade, Mas eu gosto, mas é bom, é muito bom. é, Eu não gosto. amanhã eu vou num profissional aqui na Austrália, que é importante falar, que aqui na Austrália é muito louco, né? Aqui na Austrália, o fisioterapeuta, ele meio que dividiu a profissão, a fisioterapia é meio que dividida em Remedial Massage Therapist, que seria como se fosse uma massoterapeuta no Brasil, mas essa é uma massoterapeuta mais voltada para tratamento, tipo, não é uma massoterapia. Também tem relaxamento, Uhum. né, que é chamado relaxation aqui, mas tem a parte de tratamento, então é uma parte que o fisioterapeuta também faz, mas em vez da pessoa ir no fisioterapeuta, ela vai no Remedial Massage Therapist para poder, sei lá, tratar alguma coisa relacionada a músculo. E tem uma outra parte, que é a parte de myotherapy, Sim. que é como se fosse um musculoterapeuta, assim, tipo, é uma parada Engraçado, muito né? louca. E eu marquei amanhã de manhã para fazer na minha canela, lá no meu, Ah, meu canelite. músculo que tá dando problema na canelite, e eu sei que eu vou sofrer muito. Eu vou sofrer Não muito, porque vale. ela vai Não é. apertar, vai Não é, deslizar, isto vai não é pra mim. liberar, e vai ser brabo, vai ser Ah, brabo. cara, pra mim, É. a única coisa que eu gosto quando o fisioterapeuta libera é quando ele fala assim, "Ah, você tá liberado, pode ir embora." Não dá não, velho, não curto, cara, não dá, não é pra mim. Então, mas é legal, Meu é Deus. só para fechar esse assunto, que as nossas esposas, elas são Remedial Massage Therapists, Aham. e elas vão falar sobre essas diferenças, porque Isso é importante. muito importante, porque além de ser, por exemplo, a minha esposa é fisioterapeuta no Brasil, a esposa do Nacho, ela é a profissional de educação física no Brasil, e aqui elas trabalham com a mesma coisa, e além de ter a fisioterapia, o fisioterapeuta aqui, além de ter o musculoterapeuta, além de ter o massoterapeuta, tem o podólogo. E que o podólogo aqui, ele não trata só de unha, Sim, sim, sim. daquele calcanhar rachado, sabe? Tu Aham. tem calcanhar rachado, não tem? Não tem. Não tem. Então, eu passo cremezinho todo dia pra não Cremezinho. ficar com o calcanhar rachado. Ele trata da parte das pernas, então até a parte muscular. Então eu, com canelite, eu posso ir no podólogo. podiatrist, que é o podólogo aqui, para poder tratar com eletroterapia, Engraçado, né, cara? com dry needling, que é tipo como se fosse uma acupuntura meio doida. Tipo, cara, como é que pode? E no Brasil, tipo, praticamente tudo é o fisioterapeuta que faz. Engraçado você falar sobre fisioterapeuta. Parece que até você tem um pouquinho de noção do que é um fisioterapeuta. Não, deve ser porque eu trabalhei 10 anos como Ah, fisioterapeuta. entendi. Me fala um pouco mais de você, conta da sua história, conta da sua estrada, conta do Roads, conta de Ok. como que você chegou até aqui, então, para Então, o pessoal conhecer. é. Não fala que é Mini, começa como Dalmo, por favor. Tá, quando eu era o Dalmo, Isso. lá atrás, eu... Quando eu ainda me chamava Dalmo, quando eu era desconhecido, tipo, super escroto, né? Quando eu era desconhecido, quando eu não era uma pessoa super conhecida na internet. Quando a eu- gente tinha menos de 100 seguidores. Exato, quando a gente tinha menos de 100 seguidores, eu no Brasil, eu era fisioterapeuta, né? Fui 10 anos fisioterapeuta no Brasil, Olha. inclusive. Eu conheci minha esposa na sala, na faculdade de fisioterapia. Peraí, vocês estudaram na mesma sala? Nós estudamos na Não, mesma mas sala. calma aí, eu quero saber um pouco mais. Conta aí, conta aí. Então, na Como é que verdade. vocês se conheceram? Tipo assim, como é que você chegou? Opa, vamos fazer um trabalho em grupo. Na verdade, assim, eu era de outra. Eu já era da faculdade, mas eu era Entendi. de outro curso. Eu era do curso de publicidade, Ah, né? entendi. De comunicação social. E aí,
Bem, eu comecei a ver meu avô sendo tratado de fisioterapia e tal, na casa da minha tia. Eu falei, pô, nossa, legal tal. Pô, parece ser uma profissão Uhum. legal. E eu tinha aquela questão de. Pô, foi 2005 que eu entrei na parte de fisioterapia e 2003, mais ou menos, que eu entrei com publicidade. E foi justamente na época que o Filé tinha acabado de recuperar o Ronaldo para a Legal. Copa de 2002. Então tinha aquela parada de fisioterapia esportiva do Filé, pô, Sim, não sei o sim. quê. Aí ele já tinha até uma, eu Aquela acho, inspiração, né? até Que a você tá vendo o expressão, cara lá grande e tal. exato. E tinha até aquela questão, eu acho que foi na Estácio, que o Filé, eu não lembro se era na Estácio ou alguma faculdade, o Filé tinha como se fosse um uma clínica do Filé, né? Uhum. Fisioterapeuta. E aí aquilo me inspirou. Eu vi o meu avô sendo tratado, eu resolvi, não, vou virar fisioterapeuta. E comprei um livro para ver de profissões, para ver onde que o fisioterapeuta trabalhava. Aí, o Uhum. fisioterapeuta podia trabalhar em escola, em Sim. clínica, em hospital, em empresas, etc. E fui fazer fisioterapia. É, Como eu já conhecia a galera da publicidade, eu cheguei na faculdade e meio que fui lá ficar com a galera da publicidade. Aí, não sei o que. Aí eu entrei na sala. Quando eu entrei na sala, eu vi aquela menina. Hum. Aquela menina com cabelinho vermelho. Com piercing no. Juro pra É você. mesmo? Com piercing na sobrancelha. Aí eu falei, brother, eu acho que essa mulher aí vai ser minha namorada. Só que naquele momento eu não estava disposto a namorar, né? Uhum. Então a gente foi ficando muito amigo, muito amigo, muito amigo. Ela virou minha melhor amiga, na verdade, desde aquela época, Que 2005. bacana, cara. E a gente começou a ficar. A gente ficou lá em Copacabana, tal, numa saída que a gente deu com um grupo, e aí nós começamos a ficar e Que ano nisso, foi isso? 2005. 2005, É. caramba. E aí a gente ficou 2006, 2007, 2008, assim, eu acho que foi isso. Não, 2007 até 2007, sei lá, não vou lembrar. Mas aí até que eu tive uma promoção no meu trabalho, que eu era operador de telemarketing, na verdade supervisor de telemarketing, Uhum. tive essa promoção para supervisor, e aí eu falei, não, mãe, agora eu posso namorar. E aí eu comecei a namorar com ela, e estamos aí até hoje, né? Que Tipo, desde bacana, cara. 2005 ficando, hoje 2023, ou seja, 15, 18 anos. Caramba, hein? Que Quase 20. beleza. Então, quase 20 anos que nós estamos juntos. Mas, Naquela época você ainda era Dalma. naquela época Que eu ainda fique era claro, né? Dalmo. Porque naquela época era Dalma. Isso, porque eu era desconhecido. É, desconhecido. Naquela época eu ainda era Dalmo. E aí, eu fiz a faculdade de fisioterapia e foi muito legal porque bem antes eu tinha. O que é isso? Tô te dando corda, cara, porque não é possível, cara. Não faz sentido. Quem que chama de Mini, cara? Não. E aí, o que acontece? Foi engraçado porque naquela época de fisioterapia, eu tinha feito antes a faculdade de TI, Uhum. né, quando eu acabei o segundo grau, passei para a faculdade de marketing, que a primeira foi exatas, aí depois marketing é meio exata, meio porque Sim. cuida de número, meio humanas, né? E aí depois fui para publicidade, que era comunicação social, humanas. E aí depois fui para saúde, na Caraca. parte de fisioterapia. E na parte de fisioterapia eu falei, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Quero trabalhar com esporte, eu tinha tido aula de empreendedorismo quando eu fiz comunicação social, então eu falei, porra, vou sair, vou abrir uma clínica, né, e vou trabalhar com Sim. esporte, etc. Só que durante esse tempo eu continuei trabalhando como profissional de telemarketing, né, como supervisor, até eu me formar. Me formei e aí depois eu fui trabalhar numa empresa como instrutor de pilates, e aí eu Deixa eu resolvi. fazer uma pergunta. Eu sempre tive curiosidade. A maioria dos meus amigos que são fisioterapeutas, todos eles, a maioria começa como instrutor de Pilates. Então, É meio que, tipo assim, uma coisa, ó, começa assim, daí você vai entrando, porque a maioria começou assim, que eu Não, não. conheço. Não é por causa disso. É porque é mais fácil, né? Tem Entendi. mais clínicas de profissionais de Pilates e a possibilidade de você ter várias salas, a possibilidade de você abrir o seu próprio estúdio de Pilates. Legal. Estúdios de Pilates menores abrem, é muito mais barato do que uma clínica. Porque, por exemplo, a clínica, infelizmente as pessoas no Brasil elas não pagam fisioterapia. Se ela tiver que viajar, ela prefere viajar do que pagar Uhum. fisioterapia. Então ela usa plano de saúde. O plano de saúde, ele paga muito pouco para fisioterapia. Tinha plano de Entendi, saúde que entendi. pagava, tipo, pro profissional de fisioterapia, ele pagava, tipo, sei lá, R$ 3, R$ 5 por sessão, Uhum. R$ 10 por sessão, enquanto um fisioterapeuta, ele ia cobrar, sei lá, uns 60, 70, 100 Entendi. por sessão. Então,
O profissional de Pilates já é diferente, porque é tipo um esporte, sabe? Tipo, Eu preciso de quantidade é, também não numa é, aula. não é meio que um tratamento, mas, por exemplo, um É profissional tipo uma instrutor. manutenção, não é um tratamento, né? Não, pode ser uma manutenção, pode ser um tratamento, mas geralmente as pessoas fazem para saúde mesmo, como se fosse uma academia, né? Uhum. Tipo, a Tá, pessoa legal. chega lá e fala, vou fazer pilates porque eu gosto de uma coisa mais intimista do que eu ficar na academia com, sei lá, 50, Sim, 100 sim, sim, pessoas dentro da sim. academia. E as pessoas não gostam de levantar peso porque, por exemplo, você tem que fazer uma série durante muito tempo, a mesma série. Já no Pilates, você muda os exercícios praticamente toda a aula, E entendeu? você gostava disso? Pilates. De fazer Pilates ou De de dar dar aula? aula. Não, eu gostava, inclusive, eu fiquei trabalhando muito tempo como professor de Pilates, trabalhei em algumas clínicazinhas ou estúdios de Pilates. Eu falo porque o educador físico também pode trabalhar com Pilates, né? Isso. Tem, claro que tem algumas diferenças em algumas situações ali, e tem também. E eu não tinha paciência, não, cara. Então, pô, o educador físico, ele vai mais para a parte de preparação física no Pilates, né? Uhum. É algo mais voltado para. Aí sim, é algo mais voltado para saúde, preparação física, fortalecimento e tal. O profissional, o fisioterapeuta, ele já é um pouco diferente. Ele já trabalha no Pilates mais pensando, como tu falou, numa manutenção, ou numa prevenção, ou então até sobre um tratamento. Uma pessoa que faz, por exemplo, sei lá, tá com o ombro, operou o ombro e ele precisa ganhar arco de movimento do ombro, ele faz pilates porque ele vai fazer o alongamento Sim, do sim, ombro sim. muito, vai fazer o fortalecimento do ombro fazendo exercício, não aquela coisa na clínica e fazer pá, 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 manualmente ou fazendo, botando eletroterapia, essas coisas. Entendi. Então, eu gostava, foi algo que me deu bastante, sei lá, experiência para eu poder abrir, quando eu trabalhei nessas clínicas, para eu poder abrir a minha própria clínica, mas com o tempo eu percebi que é, eu já não estava mais querendo morar no Brasil, né? A gente já tinha viajado para fora do Brasil, eu já tinha feito em 2016. Eu ainda estava com a clínica e eu fiz um intercâmbio em San Diego, de inglês, e eu já Ah, estava. chato. O quê? Eu fiz um intercâmbio em San Diego. Mas é interessante isso porque eu fiz o intercâmbio em 2016, eu tinha Você foi 20. sozinho? Fui E você já sozinho. tava com a Cris? Já, ué, já tava Sim, casado. sim. A gente casou em Quanto tempo você ficou 2013. lá? Um mês e meio Ah, só. tá, tá. Não, eu fiz um mês e meio e depois ela me encontrou lá pra gente fazer Entendi. uma Fazer trip. uma... É, Sim. mas, mas é. Ah, só... às vezes o pessoal tá meio confuso, que você não falou de onde que você é. Todo mundo dá pra ver o sotaque dele, gaúcho. É... é, sim. Você nasceu onde? Eu nasci No lá no Rio Rio, Grande no do Sul. Rio, isso. No Lá no Rio Rio Grande Grande do do Sul. Sul. Chuí, perto da Argentina ali. Do Uruguai, sei Entendi. É lá onde porque que é. quando você falou Rio, eu falei, não, Rio Grande do Sul, né? Dá pra ver pelo sotaque. Bah. Nós somos, eu e a minha esposa, nós somos do Rio, mas, bem, eu vivi minha vida inteira no Rio, né? Sim. E aí isso é uma das coisas que depois eu vou falar, porque o motivo de eu escolher, por exemplo, Adelaide, né? É, então, quando eu fui para San Diego, a gente decidiu, cara, vamos sair do Brasil. Pô, a gente já Você vê a tava. diferença de cultura. A gente falou isso no outro episódio também, né, Exato, cara? exato. A É muito diferença, cara. diferente. E é engraçado, nós já tínhamos ido, a gente já tinha ido para os Estados Unidos a primeira vez passar a lua de mel, em 2013. Depois, nós fomos para alguns outros países e a gente conseguia ver a diferença. É aquilo, quando você sai do Brasil e você vai para um país de primeiro mundo, você toma um choque, né? Tipo, claro, antes de conhecer a Austrália, mas assim, você já vê muita diferença, mas muita. E aí nós falamos, cara, por que que a gente não sai? Só que era muito difícil de sair. Era muito difícil porque como você falou no episódio passado, eu fui lá, inclusive em 2016, para ver, cara, será que dá para trabalhar ilegal? Será? Será? E aí eu vi Dá um muito, dá um jeitinho. jeitinho brasileiro, mas eu vi muita coisa ruim, muita coisa que assim, das pessoas não pagarem, o cara trabalhar meio que ilegal ou irregular a semana inteira e chegar no final de semana a pessoa fala, pô, desculpa, cara, não tenho dinheiro pra te pagar, tal. E eu juntei uma grana e resolvi não trabalhar lá, tipo, ficar só estudando inglês, né? E aí foi muito legal porque eu conheci lá San Diego de uma outra forma, eu não precisava trabalhar,
tinha tempo, estudava só na parte da manhã, e de tarde ficava lá, ia pras praias, ia, sei lá, fazer o que eu queria fazer. Tem até alguns vídeos no YouTube lá que eu gravei nessa época, filmei, né? Tipo, É de fazendo verdade, você vlog. fazia, né? Eu Vlog, fiz cara. alguns vlogs lá. Você fazia podcast também antes, não fazia, não? O Não, não, que você podcast fazia não. em frente da câmera? Tinha alguma coisa que você fazia na frente Então, da câmera? fazia Era isso. só os vlogs. Era um vlog, depois quando eu voltei eu falei algumas coisas, tipo fazendo, não é um react, como é que chama? Quando você pega o produto e fica fazendo lá, falando do produto. Ah, quando você tá abrindo o produto, falando. Não cheguei a abrir, Não, mas não, não, eu sim, pegava o entendi, produto e entendi. falava sobre o produto e tal. E aí eu fui, quando a gente voltou de San Diego, eu falei, cara, eu quero ir para os Estados Unidos, inclusive, se tiver que ir irregular, eu vou irregular. Eu falei, pronto. Aí a minha esposa falou, cara, Não, não não vamos. vamos, não vamos. Não vamos, vamos ficar aqui e E vamos. aí, como todo mundo já sabe, a gente mostra quem é que manda aqui. As Exatamente. nossas esposas. As nossas esposas. E aí a Cris falou, cara, não vamos ficar aqui e vamos tentar fazer algo que dê pra gente trabalhar, pra gente estudar, pra gente se manter e tal. E aí, como você, não como você, mas como gostaria, Ai, meu é, Deus do céu. aí, igual a você, Tá, eu, preciso nós ousar. tínhamos um apartamento e aí nós vendemos o nosso apartamento. Não foi igual você que nós estávamos falando, nosso vizinho ouviu, mas Putz. nós colocamos para Demorou pra vender vender? 1 ano, Um ano. 1 ano. Ou seja, o planejamento só saiu do papel depois que vendeu. Então, tipo, Não, não. a ideia já não era vender? Sim. Mas vocês mudaram antes, então? Mudamos pra onde? Pra aquele lugar que vocês vão vir já já. Não, cara, não. Assim, foi engraçado. Nós decidimos que quando nós fizemos quando eu fiz o intercâmbio em 2016, eu falei para a Cris, cara, por que que a gente não vai em 2017 pro Canadá no final do ano para poder pegar o frio do Canadá e ver se a gente conseguia suportar o frio para poder ir Caraca, morar no que Canadá? interessante isso. Porque a ideia era Canadá. A gente viu, Estados Unidos não pode, mas Canadá pode. Mas que interessante isso, cara. É, É legal você falar isso, desculpa cortar, mas eu acho muito interessante normal. falar sobre isso. Ai, Mini, para. Chamei de Mini, deu um pouquinho de Obrigado, corda. obrigado. Não, é interessante ele falar isso, porque eu sempre me expus muito a, tipo assim, deixa eu passar pelo pior logo, quero ver como é que é. E o que você É, tá me falando é, tipo, é muito interessante você planejar dessa forma. Ei, vamos na pior época do ano no Canadá, pra ver se porque a gente se adapta ou não. exato, porque ir no verão no Canadá Fácil, né? é mais fácil. Não é fácil, mas é mais fácil. Você vai ver, não, dá pra ficar. É um friozinho, mas, tipo, dá pra ficar. Não dá 40 graus, mas dá 25. Então, tipo, é de boa. Sim. Então, eu falei pra ela, cara, por que a gente não faz um intercâmbio no Canadá? Desse intercâmbio, a gente decide se vai morar no Canadá ou não. Por quê? O Canadá ele não é igual à Austrália na questão da imigração, Uhum. etc. Ou da parte da legalidade de estudar e Sim. trabalhar. Porém, se você fizer um college lá no Canadá, você pode trabalhar as mesmas Uhum. 20 horas que podia na O época aqui. college deles, na verdade, é tipo um VET também, né? Exato, Então, o exatamente. VET é o que eles falam aqui, que é um curso. É um Técnico. curso técnico. O curso Exato. técnico do Brasil é o que eles chamam de Senac. VET, o que eles chamam. Senai, seja lá o que for. Isso. Então, a real é essa: você vai poder fazer um curso que eles colocam na lista como um curso de prioridade, no qual você vai poder trabalhar. Nem sempre esses cursos, assim como aqui, não vai te dar residência, cidadania, seja lá o que for. Mas é um caminho. Então, ele Exato. tem uma coisa meio parecida assim. Exato. Então, isso é super importante de vocês saberem quando vocês forem planejar suas coisas, que a gente sempre fala, e o que o Dalmo falou, se prepare sempre pro pior, cara. Sempre pro pior. Sempre se prepare pro É. pior, porque o pior vai te trazer o melhor. É Exato. o que eu penso, é a realidade que eu penso. Na verdade é uma questão de expectativa e realidade, né? Se Sim. você ficar pensando que vai dar tudo certo, ser, sei lá, deixar de ser até realista e ser super otimista, pode chegar aqui e você se frustrar, então, ou aqui ou em qualquer lugar se Não, frustrar, pra tudo, né? Extremo de tudo é sempre errado, né, é cara? sempre errado. Então, quer ter expectativa? Fala assim, vou fazer acontecer. Essa é a minha expectativa. Vou fazer acontecer. É. Eu vou passar pelo pior agora e vou enfrentar isso e vai ser isso. E depois que passar esse pior, eu vou viver uma parte melhor e de repente eu vou estar mais confortável com alguma situação. Então, Exato. sim. Isso aí. E aí nós decidimos, cara, E vamos como é pro que foi no Canadá. Canadá? Não Eu fomos, né? sei. Porque no meio desse processo, Tá muito frio aqui no Brasil. A gente decidiu não ir. não ia. Não aguentamos antes. Mas no Brasil, no Rio é complicado tá frio, né? Rio Porque o Grande do frio Sul, lá, né? Bah. porque o frio de lá é, sei lá, 23 graus. Aí o pessoal tá usando casaco, moletom dentro do Como trem. pode, né?
Então, quando nós fomos para. É engraçado porque quando eu estava. E tudo começou aí. Quando eu estava em San Diego fazendo esse intercâmbio, a Cristiane foi numa festa e encontrou um casal de amigos nossos, o Guto e a Mariana. E que, inclusive, estão aqui agora, nesse momento, na Austrália. Mas ela conheceu, ela encontrou os dois, e aí eles começaram a conversar, como é que é? Fizeram até uma ligação pra mim e tal, não sei o quê. Aí a Cristiane foi, contou nossos O planos. Guto já tava aqui, então, na época, né? Não, não. O Guto veio depois, né? Depois de mim. Caramba, é Mas, verdade. mas foi assim, eu estava em 2016, lá no San Diego, eles estavam no Brasil, trabalhando, normal. E a Cristiane foi nessa festa, encontrou eles. E aí ela falou pra eles, pô, nós queremos ir em 2017 fazer um intercâmbio ano que vem no Canadá. E aí a Mariana, ela falou assim, cara, vocês já viram alguma coisa sobre a Austrália? Aí a Cristiane falou, cara, tipo, porra, a Austrália é longe pra caralho, tipo, por que eu vou fazer na Austrália? Fazer algo com canguru. Tipo, exato. Aí, mas ela meio que ficou com isso na cabeça. Nós fomos viajar tal, e nós voltamos, nós voltamos pro Brasil. Quando nós voltamos pro Brasil, nós fizemos um grupo no WhatsApp e começamos a falar sobre isso, sobre essas questões. Cara, vamos pra Austrália ou vamos pro Canadá? E aí nós falamos, cara, mas o Canadá é frio, não sei o quê, e ficou aquela coisa de tipo, então não vamos fazer intercâmbio em 2017 no Canadá. Vamos pra Austrália. Foi assim, tipo, vamos pra Austrália. E pra qual cidade nós vamos? Aí começou, vamos pra Melbourne. Eu não pensei nisso que você pensou, tipo, Melbourne tem, sei lá, Fórmula 1, tem Sim. campeonato de tênis, tem não sei o quê. Tipo, cara, eu não sabia de nada disso. Pra mim, eu via Fórmula 1 na época do Ayrton Senna. Eu via Sim. Grande Prêmio de Adelaide. Pô, bacana. Pra mim, a única coisa que eu conhecia depois que eu comecei a fazer a pesquisa sobre a Austrália era, cara, tem Sydney era a mais conhecida, que aí realmente teve Olimpíada, etc. Tinha Melbourne, que Uhum. era. Que eu sabia que tinha o Grande Prêmio já de Melbourne, mas, pô, era só assim, Grande Prêmio de Melbourne, não sei o quê. Eu não conhecia a cidade. Aí, quando eu comecei a pesquisar, aí a terceira era Brisbane, que eu falei, tipo, a gente descartou meio que de cara por causa da praia, Uhum. que nós somos do Rio, queríamos morar num lugar de praia. Tinha Perth, que um amigo meu, eu lembrei que ele tinha feito um intercâmbio em Perth em 1999, sei lá, Nossa. 98, e aí ele falava pra mim que Perth era muito diferente, porque era uma cidade muito isolada do mundo, etc. E quando a gente começou a fazer a pesquisa... Que, por sinal, Hum, é o que todo mundo faz. Essa pesquisa é praticamente é, geral para todo mundo. eu também acho. Então, olha só, presta atenção que eu tava falar que é interessante. Exato. Aí eu fui fazer uma pesquisa, a gente viu Perth, que era muito isolada do mundo, e como é que falam isolada do mundo? É porque ela é a cidade com mais de 1 milhão de habitantes, mais isolada de outra cidade com mais de 1 milhão de habitantes no Sim. mundo. Não, não, e tem uma coisa, acho que eu não sei se você já pesquisou a Austrália, se você não pesquisou, se você não sabe, a Austrália não tem nada no meio, cara. O meio é um deserto. É um deserto. É um deserto, tem É nada, o nada, nada. Outback. É isso que acontece. A maioria, acho que 95% das cidades na Austrália é na costa, né, cara? Exato, Então é muito assim. Então por isso que às vezes as pessoas fazem isso. Se você já sabia disso, Mas... legal. legal, mas... É isso. Enfim. Mas é isso. Quando nós. E tinha a quinta cidade, que era Adelaide. E aí, quando eu vi Adelaide, eu lembrei dessa questão da Fórmula 1. Eu falei, cara, a Fórmula 1 era em Adelaide. Eu lembro o Grande Prêmio de Adelaide. E lembrei uma outra coisa muito interessante. Eu falei, cara, o Romário jogou na Austrália e jogou no Adelaide United. Eu fui na hora pesquisar tal. Caraca, Romário. Porque, bom, Romário é meu ídolo no futebol. E aí eu pensei, cara, o Romário já jogou no Adelaide. A gente começou a pesquisar Adelaide e nós vimos que Adelaide era muito similar com San Diego. Era uma cidade que tinha praia, que tinha montanha, que tinha em torno de 1,2, 1,3 milhões de habitantes. E aí eu falei, cara, como eu gostei muito de San Diego, uma cidade que tinha ciclovia na cidade inteira, ou seja, as pessoas se deslocavam de bicicleta. E Adelaide tem? Claro que tem. Claro que tem. Se você nunca foi pra Melbourne, tá aí. Vai pra Melbourne conhecer um pouquinho. Pelo amor de Deus, cara. Eu Por recomendo. que que o gra- por Meu que que Deus do por céu, que que velho. A gente vai discutir agora, cara. por que que o Tour de France, que é chamado Santos Down Under, é aqui em Adelaide, não é em Melbourne?
É simples. A Adelaide é Entendi. conhecida como a cidade das bicicletas. Aqui das ciclovias aqui. Não é possível Porque que eu tô escutando isso, cara. é- Sabe aquela pessoa que nunca foi pra Melbourne e não vê que tem mais trânsito de bicicleta do que pessoa? É que óbvio. Tem ciclovia na cidade É inteira. Aqui tem óbvio. ciclovia? Tem ciclovia na Se eu cidade sair aqui toda. na Hampstead, na Grand Junction, tem ciclovia? Ah, não tem. Não tem? Cara. É horrível. Na South Road tem. É horrível, cara. Na South Road tem. Não possível. posso fazer nada se tu mora no norte e eu moro no Não é sul. possível que uma pessoa acabou de falar isso pra uma pessoa Não. que veio de Melbourne. Olha só. Melbourne, Não é possível, Santos Down Under. Depois Fora dá um que Google. Não, tudo bem. Vamos supor que quando surgiu o Santos Down Under, a Adelaide era a que mais tinha ciclovia. Aí sabe o que aconteceu? Parou no tempo, Dama. É isso que eu tava fazendo, parando o tempo. A Adelaide parou. Cara, não é possível. Não é possível. Depois não dá é um Google. Depois dá um Não, Google. não precisa. Tá bem. Gente, Não é o possível, Inácio é cara. um defensor de Melbourne. Não. E ele acha que Não é defensor de Melbourne é o Melbourne, melhor cara. lugar do Qual o mundo. tamanho da ciclovia aqui? Cara, lá tem, mas é tem mão porque dupla de ciclovia Eu lá. concordo com Não é você. possível. Mas tem tudo lá. Tipo, tem tram Ai, no meio meu Deus da do céu. rua. Eu vou desligar. Tem tram no meio da rua, cara. Eu vou ficar no em mudo. Melbourne. O que acontece é que eu olhei e vi. Cara, é muito parecido com San Diego. Deus. A única diferença que eu percebi de San Diego pra cá, em relação à bicicleta, é que San Diego tem um ônibus que ele carrega a bicicleta. E aqui em Adelaide não tem ainda, não sei se vai ter um dia. Mas, por exemplo, você consegue carregar 3 bicicletas na frente do ônibus. Ele tem uma plataforma assim, você coloca a bicicleta, entra no ônibus e solta no outro lugar. Então, é difícil aqui, porque se você for de bicicleta, você acabou, né? Tipo, você tem que ficar onde você tá. Continue. Então, quando nós decidimos, cara, vamos para Adelaide, foi justamente pelo fato de eu querer um lugar, querer morar, nós, na verdade, eu e Cristiane, mas tipo, eu pensei por mim, eu falei, cara, eu moro 39 anos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade super grande, tipo, com muitos problemas por ser uma cidade grande. Já fui em outros lugares do mundo onde Fala, Inácio. Fala, Nath. Desculpa. Tá em inglês, eu vou traduzindo, tá? Ele deu um- ele Qual deu um- cidade tem o maior número de ciclistas e ciclovias? Melbourne, primeira. Canberra, segundo. Adelaide, terceiro. Ok. Ah, mas Melbourne é maior, por isso Óbvio. que tem... Óbvio. Só que estou falando proporcionalmente. Tá escrito! Ah, vamos... Tá escrito proporcionalmente em relação ao número de pessoas que moram. Cara, Melbourne hoje, em 2023, Melbourne é a maior cidade da Austrália. A maior cidade. Tem 8 milhões de pessoas morando em Melbourne, 7 milhões, sei lá. Adelaide tem 1,3 milhões. É engraçado. óbvio que vai engraçado ter que mais toda a tudo. França, que não sei das quantas, veio daqui de Adelaide. É óbvio que vai ter mais tudo, cara. Em Melbourne tem mais tudo do que Adelaide. Entendi. Tem mais restaurante, tem mais prédio, Eu acho que, tem assim, mais praia. como eu tem falei, mais tudo, cara. Morei 3 anos lá. O que eu estou dizendo é que cada curva que você faz tem uma ciclovia gigante. Eu não consigo pensar uma rua em Melbourne que eu passava que não tinha ciclovia. Aqui tem várias que não tem ciclovia. Não é pouco, não. É várias. Mentira, E gente. outra coisa que agora que ele vai falar comigo, a ciclovia daqui é junto onde o cara estaciona. Exato, isso é verdade. Ah, em Melbourne não. Em Melbourne tem Eu onde o cara concordo. estaciona, mais a outra. Exato. Ou seja, toda a France. É. Enfim. Mas Cara, o Santos Down Under é aqui. Ai, isso tudo bem, beleza. O grande prêmio era aqui também. É. Não é isso, cara. Aí ficou com essa O cara meu de ponto... bobão. Não. O meu ponto foi, cara, não é possível. Eu morei 3 anos lá, vou fazer 4 anos aqui. Eu sei a diferença de quantidade de ciclovia que tem lá e aqui, e é muito. E não é porque a cidade é maior. É, porque a cidade é maior. É Ah, óbvio que é entendi. porque a cidade é maior. Cara, deixa eu ver se dá pra eu falar isso. Sabe o que você é? Você é um bobão. Você é um bananão. É isso que você é. Horário, né? Já estamos no... Você Cara, é um quem bananão. nunca viu isso, juro, cara. Pesquisa na internet. Caio Ribeiro, eu sou muito seu fã, cara. Adoro você. Mas, nossa, cara, não é possível. Tu é cara. amigo do Caio Ribeiro? 11 horas da noite, o cara no Sport TV brigando. Não, olha, desculpa, esse juiz tá de sacanagem. Olha, são 11 e 15 da noite. Já dá pra Me falar. perdoa, já dá pra falar. Esse juiz é um bananão. Cara, isso foi incrível, Super cara. xingamento, Foi né? incrível. Claro que a cidade que tem mais coisa vai ter mais óbvio, isso. Não. Eu tava fazendo uma brincadeira, eu gosto, acho que tem coisa que. Mas eu não acredito
que esse ponto que ele falou faz jus ao que eu vejo. Bem, Ponto. É isso. levando em consideração o que eu falei antes, eu acho que ele não ouviu, mas depois quando ele assistir o episódio ele vai entender. Levando em consideração que eu morei no Rio de Janeiro durante a minha vida inteira, 39 anos, e que eu não queria morar numa cidade Mas ninguém tá grande. falando de cidade grande. Não tá Eu falando não de San que- Diego. Aqui Eu não queria tem- morar numa cidade grande, então eu falei, cara, para onde que nós vamos? E eu identifiquei que Adelaide era uma cidade um pouco menor, igual San Diego, similar, um ponto alguma coisa milhões de pessoas, e que para mim seria como se fosse morar numa cidade interior, certo? E Uhum. que tinha a questão da ciclovia, que era similar a San Diego, entendeu, gente? E ele Depois veio vai, pela ciclovia, sim, eu depois ele entendi. vai voltar. Você andou de bicicleta ontem, não? Não, ontem não. Mas você tá andando direto de bicicleta. Não, também não, porque tá frio. Mas você tem bicicleta. Tenho duas bicicletas. Eu e Cristiano temos bicicletas. Tá. Mas, Nunca vi. mas assim, e eu vou chegar lá nessa questão da ciclovia. Ainda é da uma por enquanto. Ainda era Dalma, eu ainda era desconhecido. E eu vou chegar lá nessa questão da ciclovia. Então, nós decidimos isso e começamos a fazer o planejamento. Isso em 2017. 16 para 17. Nós começamos a fazer o planejamento. Você estava lá na conversa com o Guto, tal, eles falando da Não, Austrália. então, desse- falamos, ainda fizemos um grupo de 2016, 17, mas na verdade, Vocês criaram um final grupo de entre vocês para falar sobre a Austrália. é isso? Isso. E aí foi passando, nós fomos amadurecendo o planejamento, entrando em contato com as agências. Tinha uma amiga minha, desculpa, tinha um amigo meu que já estava aqui na Austrália, que é o Osni, que hoje continua aqui, que ele é fotógrafo, muito bom fotógrafo, inclusive. Eu só esqueci o Instagram dele, que é importante. As pessoas, ele mora em Brisbane. E ele morava em Brisbane na época, já, e ele me falou, ó, Osni Oliveira underline photographer. Ou seja, Osni com Y, Oliveira underline photographer. Ele é muito bom fotógrafo e ele mora em Brisbane hoje. E na época ele já morava, e aí nós fizemos uma ligação assim, sei lá, ficamos um maior tempão no telefone, e ele me contando como é que era a vida na Austrália. Eu falei, nossa, tipo, é exatamente isso que eu queria. Empolga, né? Empolga, claro, é exatamente isso que eu queria. E aí nós passamos 2017, 2018. Quando chegou em 2018, nós colocamos nosso apartamento. Nós vendemos a clínica que nós tínhamos de fisioterapia e pilates e colocamos o nosso apartamento para vender. Pensando, vai ser fácil, né? 2018, não sei o quê. Foi 2017, desculpa, 2017. E aí demorou um ano. Nós botamos assim, tipo, em março, sei lá, em abril de 2017. E conseguimos vender em abril de 2018 o nosso apartamento. E com o dinheiro do apartamento, nós começamos a fazer de fato o planejamento. Fizemos aquela planilha com Sim, todos os sim. valores de agência, todos os valores que a gente precisaria para poder chegar aqui e ficar um tempo sem, sei lá, se acontecesse de ficar sem trabalhar, etc. E aí, em 2018, no final de 2018, nós fizemos uma viagem. Voltamos sem apartamento, voltamos para morar na casa dos pais da minha esposa, meus sogros, porque nós não queríamos gastar dinheiro. Sim. Poderíamos ter alugado alguma coisa, mas falamos, não, a gente vai ficar aqui. O processo já estava rolando, e eu falei, cara, vamos esperar na casa dos seus pais, que aí a gente meio que paga menos, Você né? tinha Só aplicado ajuda. visto já também tudo? Então, nós já tínhamos aplicado o visto. Demorou quanto tempo pra sair o seu? Uns 3 meses, sei lá. Pô, nossa, demorou também, cara. A uns gente 3 comprou a meses. passagem, tava tudo certo. Não, você não E tem. o visto não saiu, cara. você não- Meu visto saiu, acho que 4 dias antes da passagem. Você não tem noção. Assim, nós estávamos nessa trip, e aí eu tinha colocado aquele alerta em todos os sites de companhias aéreas, tipo, se tiver Uma promoção. uma passagem em promoção. Isso é uma dica boa, hein? Isso é uma dica boa. O pessoal costuma comprar passagem meio que em cima, ou até só da cidade onde ele tá para a cidade onde ele quer ir. Na verdade, o que eu fiz? Eu vi isso, uma dica de alguém, eu tive a ideia, não lembro, mas eu coloquei, por exemplo, Rio Adelaide, coloquei São Paulo Adelaide, coloquei Rio Sydney, Rio Melbourne, Sim. São Paulo Melbourne, São Paulo Sydney. Coloquei assim. E a passagem mais barata que tivesse, eu ia comprar, porque depois era só eu pegar, por exemplo, se fosse para Sydney, eu pegaria de Sydney para Adelaide. Se fosse para de São Paulo para Melbourne, eu pegaria um voo, um ônibus do Rio para São Paulo, depois de São Paulo para Melbourne, e aí depois Sim. pegaria um para Adelaide. E aí foi justamente isso que aconteceu. Na época eu recebi do Maximilias lá
uma notificação dizendo que tinha um voo de São Paulo para Melbourne. Aí eu falei, cara, é isso, é esse voo que eu tenho que pegar. E aí compramos a passagem no meio da nossa viagem, sem saber se o visto ia ser aprovado, sem saber de nada. Eu pensei, no pior, se não for aprovado por algum motivo, o que a gente faz? A gente vai pra Austrália. Porque eu comprei só de ida, inclusive. Porque depois eu tinha que Sim, comprar a volta. sim, Mas eu é. falei, cara, como a gente tinha o dinheiro que vendeu o apartamento, etc., eu falei, cara, qualquer coisa a gente vai, fica um tempo lá de turista, sei lá, 3 meses que seja, e depois volta pro Brasil e tenta algum outro lugar, que seja Canadá, Uhum. etc. E aí compramos e nosso visto saiu também próximo, muito próximo, assim. Tanto que eu tive que até mudar a data de início do estudo da Cristiane, porque é Entendi. ela que veio estudando inglês, para poder dar tempo. Então a gente botou, sei lá, 4 dias depois que a gente Uhum. chegasse aqui para ela poder começar a estudar inglês. Nervoso, né, cara? É, Fiquei muito tão nervoso. nervoso, cara. Mas, 4 dias aí não saía meu visto, tava nervoso, cara. nossa, e o que é mais legal, eu lembro exatamente da hora que eu tava. A gente tava dormindo, eu tava meio que no chão, assim, dormindo, assim, sei lá, num colchãozinho, assim, tava mó calor. Aí a minha agente, a menina da agência lá, ela me ligou. Tipo, aí eu quando eu vi a ligação da agência, eu. Cara, o que deve ter acontecido? Só que assim, ela tava toda hora ligando pra. Ah, precisa de mais alguma coisa, precisa de não sei o quê. Uhum. Cara, aí eu não consegui atender. Aí ela foi e falou: Me liga que eu tenho uma novidade pra vocês. Aí eu já fiquei, o meu coração começou. Trrr. Aí eu liguei, ela falou: Pô, visto que vocês foram aprovados, Que parabéns, não bom. sei o quê. Aí eu, caralho! Nós vamos pra Austrália, porra, não sei o quê. Aí, pô, começamos a. Aí todo mundo, aí eu já tinha falado eu já tava morando com meus sogros, aí a gente começou, caraca, não sei o que, meus sogros, caramba, isso aí, não sei o que, quando que vocês vão? Ah, nós vamos, sei lá, daqui a uma semana, assim, uma parada assim, muito louca. E Pô, aí, meus pais, quando a gente falou do visto, mãe, pai, meu visto saiu tudo. Não! é, tipo, né, não, Perdemos! até aí foi engraçado, que até aí ninguém tava chorando nem nada, mas quando nós, e detalhe, lembra que eu te falei, o voo era de São Paulo para Melbourne, eu não tinha ainda Melbourne para Adelaide, e não tinha Rio para São Paulo. Entendi. E assim, quem já veio para a Austrália sabe o que eu tô falando, e quem vai vir para a Austrália sabe do que eu tô falando em relação à quantidade de malas que a gente tem que trazer, Sim, sim, arrumar as sim. coisas. Lembrem-se que eu não tinha mais apartamento, não tinha mais nada. Eu não tinha mais nada. Eu tinha vendido meu carro, vendido minha clínica, vendido meu apartamento, e todas as nossas roupas estavam nessas malas que a gente tinha levado pro meu sogro, né? Para meus sogros. E aí nós, né, fizemos a mala para vir para a Austrália, trouxemos coisas inúteis como um Ah, conjunto de faqueiros. Tipo, que a gente. Eu acho que eu pensei que eu fosse pro meio do todo mundo Outback. pensa umas coisas Tipo, dessa, eu vou pro cara. meio do Outback e não vende garfo e faca Ah, naquele meu Deus lugar. do céu. Não, tipo, cara, não Falaram que não precisa tem ter. nada no meio, a gente tá indo pro meio, né, cara? Exato. Cara, o pessoal fica perguntando, cara, e Fósforo. panela de pressão? Gente, tem panela de pressão na Ah, no Austrália. começo era difícil, cara. Em 2017, quando a gente chegou, a gente não achava em nenhum Ok, lugar. pode ser que em 2017 Depois agora. começou a surgir aquelas outras maiores, que é o que a gente tem É. aqui. Não aquela tradicional do Brasil. Não, eu tenho Claro. a tradicional do Brasil da Tramontina que eu Sim, comprei mas é aqui na difícil de Austrália. achar. Não, porque a Tramontina chegou. Calma aí, a Tramontina chegou na Austrália em 2018, Então, por isso que eu tô 2019. falando. Em 2019, a gente comprou uma panela de pressão normal, mas assim, gente, tem quase Tem, tudo. tem, tem, Tem tem. quase tudo, quase tudo. E Só não tem aí, catupiry. não tem catupiry. Não tem catupiry nem requeijão. Sim. Requeijão também não tem. Tem um requeijão pirata que é parecido, né? Mas não chega a ser bem. Mas quase tudo tem. Aquele árabe lá grandão. Eu Ah, Ah, sim, 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 sim. aquele lá é É parecido. parecido. Mas, Aquele cara, é tipo quase. primo. Tipo, primo. Mas quase tudo tem. E aí nós trouxemos. Bem, nós não tínhamos muita coisa de roupa, etc. Então a gente também pensou nisso. Falou, cara, vou deixar a roupa aí, joga fora, doa, tal, e eu vou comprar roupa lá, Claro. né, quando chegar lá. E aí nós ficamos. Aguardamos. E aí, cara, em vez da gente pegar um avião para ir para São Paulo, nós pegamos um ônibus Meu Deus. Rio-São Paulo, sério. Foi assim, nós pegamos um ônibus porque a gente não queria gastar dinheiro. Então, nós pegamos um ônibus Rio-São Paulo, Cheio de mala. cheio de mala, com Caramba. aquela mala, e aí que foi o choro. Foi na hora da rodoviária que nossos parentes foram na rodoviária deixar a gente. Cara, eu lembro que eu devo ter chorado. Eu devo ter chorado. Não, o pior é as pessoas vendo e falando assim, ah, tá mudando ali pro Mato Grosso, alguma coisa assim, a família chorando aqui pertinho, né? Exatamente. Não, cara, eu lembro de ter chorado assim umas 2 horas direto dentro do ônibus.
Cara, eu fiquei indo de Rio É pra bom São que na hora Paulo. que você parou de chorar, tava chegando. Não, cara, eu não aguentava mais chorar. Eu falei, caraca, mano, Dói a porque, cabeça. cara, a cabeça, tipo, tu fica com aquela coisa, pode ser a última vez que eu vou ver a pessoa. Ah, E aí sim. fica aquela situação tal, mas era um sonho da gente, a gente queria. Porque era a primeira vez que você não tava fazendo intercâmbio de um mesinho, que você sabia que ia Exato, voltar, você sabia exato, que você não. ia com a passagem de ida, só falando, eu Exato, tô indo pra realizar meu sonho. exato. Morar fora e É. pronto. E essa questão de voltar, nós saímos de lá falando o seguinte para nossa família. Muita gente fala assim: ah, tem até uma plaquinha que o pessoal levantou aí durante os jogos, era só para ser 6 meses, a pessoa tá aqui 10 anos, 7 anos, sei lá. Não, Essa plaquinha foi massa. foi. Mas eu deixei bem claro, eu falei: nós não vamos voltar com menos de 5 anos. A gente falou. Porque nós fizemos um cálculo baseado nos meus sogros, que eles saíram do Nordeste para ir para o Sudeste, para ir para o Rio de Janeiro, e mais ou menos em 30, 35 anos, eles foram lá entre 6 e 7 vezes que eles voltaram. Então nós falamos, cara, dá uma média. Claro que não foi de 5 em 5 anos, mas tipo, dá uma média de uns 5 anos. Então nós falamos, cara, 5 anos é de boa para a gente ficar, se estabilizar e depois voltar. Ou seja, ainda não fez 5 anos que nós estamos aqui, mas nós já voltamos com 4 anos e alguma coisa, né? Uhum. E aí nós fomos para São Cara, é tão Paulo. engraçado escutar o seu planejamento. A minha visão era tão diferente, É, assim, de tipo, não, olha, a cada no máximo 2 anos a gente tem que voltar. não, Sabe umas eu coisas sou. É assim? porque é diferente, assim. Não, a gente não voltou. Então, mas eu deixei claro. O planejamento era esse. Então, mas olha só, deixando claro que você falou questão de expectativa e realidade. Se eu falo assim, não, nós vamos, mas daqui a um ano nós voltamos, daqui a 2 anos nós voltamos, a família fica com aquela sensação, tipo, caramba, tá chegando, tá chegando, tá chegando. E nós temos que ficar com aquela sensação. Então foi mais fácil pra mim, pra minha esposa, Aceitar chegar e os falar, 5 anos, cara, né? são 5 anos, a gente não vai voltar antes, a gente não tem dinheiro ou não quer gastar dinheiro com isso, então vamos falar pela internet e tá tudo bem. Só que ninguém imaginava uma coisa. Teve a pandemia. Pô, pandemia Então, quebrou, velho. mas aí voltando, nós pegamos um voo, um ônibus de Pra São Rio Paulo. para São Paulo. De São Paulo, nós pegamos um avião que já estava dentro da passagem. São Paulo, Argentina, né, Buenos Aires. Só que era São Paulo, Buenos Aires para um aeroporto e tinha que pegar um outro ônibus de 1 hora para um outro aeroporto. Caramba! Aí nós fomos com todas as malas para outro aeroporto dentro do ônibus. Aí Nossa. pegamos da Argentina para o Chile. Nossa. Aí depois do Chile para Melbourne. Né? Aí chegamos em Melbourne, descemos, ficamos 5 dias em Melbourne. Pô, você não teve um problema com a mala de ter que pagar extra? Só em Melbourne, só engraçado, né? Só de Melbourne pra cá. É. Só de Melbourne Caramba. pra Adelaide, porque era um voo interno e a empresa que E faz você esse não fez. voo. E como não era escala em Melbourne pra vir Exato. pra cá, você teve É. que pagar. Nossa, que Porque eu tive que doideira. tirar as malas todas Sim, também, sim. né? Então a gente teve que pagar, acho que foram US$ 100, alguma coisa a mais, por causa da quantidade de Uhum. mala, etc. Porque tem uma empresa aqui que é low cost, né? Que é a Jetstar. E é uma low cost meio normal, Sim. mas chega a ser basicamente uma low cost. E ela e cobrou Sim. essa mala. Bem, mas aí nós chegamos aqui em Adelaide, minha esposa começou a estudar, e aí ela ficou estudando durante um ano, quase 2 anos que ela estudou inglês. Inglês, quase que eu falo inglês. Ela ficou quase 2 anos estudando inglês. E nesse período eu fiquei trabalhando, praticamente, só Aham. trabalhando. Ela Nós veio sem inglês? total zero. Na verdade, assim, eu até brinco que a Cristiane, ela sabia o que que era cat, sabia o que que era table, mas não sabia colocar o cat on the table. Ela sabia o que que era book, sabia o que que era table, mas não botava o book on the table de jeito nenhum, porque ela não conseguia juntar as palavras. Sim, Eu sim. lembro que teve uma vez que a gente estava nos Estados Unidos e ela estava dentro do carro, e aí eu fui. Peraí, só um segundo ali. Calma aí, minha câmera. Nem sei quanto tempo tá assim, rapaz. Oi, câmera. Ah, deixa eu ver se ela volta. Não volta. É Ah! porque tu esqueceu Não, tô escutando barulho ainda. Calma aí, tá? Tô voltando. Tô voltando. Vai voltar aqui, calma, tá calma, tá calma, tá calma. Exato. Pronto. Então, eu lembro Nem que sei quanto tempo tava assim. teve uma vez que nós fomos para os Estados Unidos, né, numa dessas viagens aí, e ela não falava nada de inglês. Eu já tinha feito CCAA lá quando eu era mais novo, eu não falava fluente e tal, mas tipo, eu falava inglês, eu conseguia me comunicar. E aí nós fomos abastecer o carro. E lá nos Estados Unidos é diferente do que aqui na Austrália. Aqui na Austrália, você coloca a gasolina,
e depois você vai lá e paga. Uhum. Nos Estados Unidos você paga e depois você coloca. Ou seja, o cara te pergunta, quanto que você quer colocar? E você fala, sei lá, olha lá o ponteiro, $40. Aí você vai lá, você paga os $40, ele libera a bomba, você coloca, se der $35, você volta lá e pega os $5 que Uhum. sobraram. E aí nesse dia, eu lembro que eu falei, sei lá, bota $40. E aí a mulher liberou a bomba. Eu cheguei na bomba, botei lá e a bomba não funcionava. Aí eu falei, cara, não liberou a bomba, né? Aí eu voltei lá dentro e falei pra ela, você pode me ajudar lá porque a bomba não funcionou. Aí acabou o tempo da bomba, porque a bomba tinha um tempo. Sim, Aí eu sim. tive que pagar de novo, ela estornou no cartão, mó confusão. Nossa. E aí eu voltei lá. Quando cheguei lá, cara, eu tava voltando, ela foi mais cedo. Ela tava explicando pra Cristiane como que fazia pra botar a bomba. E, tipo, como se a Cristiane falasse inglês, como se ela... Tipo, a Cristiane olhou pra minha cara e falou, cara, eu não tô entendendo porra nenhuma. Tá falando, tipo, grego comigo, tá falando chinês. Tipo, Meu ela não Deus. conseguia... Aí ela foi, me explicou que tinha que levantar uma paradinha lá na bomba para poder Aham. liberar e começar a botar. Bem, então a Cristiane veio com total zero, 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 zero. E aí o nosso planejamento foi, por mais que eu seja fisioterapeuta, por mais que eu possa fazer um VET pelo meu inglês, etc., nós decidimos que era melhor ela estudar 2 anos de inglês para poder ela conseguir um emprego, conseguir se comunicar e não ficar muito dependente de mim, certo? Do que muita gente faz, que, mais uma vez, não é errado, não tem certo, não tem errado, mas tem diferente. Muita gente faz, eu vou chegar aqui, eu falo inglês, eu vou trabalhar, e a pessoa não fala inglês, ela vai ficar em casa e não, ou vai trabalhar e vai pegar na marra. Eu não queria fazer dessa forma, nós não queríamos. Ela ficava muito mal, ela é uma mulher tímida, então ela era muito difícil para ela. Desculpa cortar, mas é uma coisa que a gente falou isso desde o primeiro episódio. Não esqueça. O que ele fez não é certo ou errado. Não, É o que ele pensou que deu certo pra ele e deu certo pra ele. exato. Até porque eu fiz ao contrário. Na minha cabeça foi, eu não falo inglês direito, eu nunca fiz aula de inglês, mas eu acho que eu vou me dar melhor fazendo inglês primeiro que a Natália e vou trabalhar mais rápido. Então, aí depois que eu fizer tudo isso, ela começa a fazer o curso dela. Então, na minha cabeça foi ao contrário. Bom, eu preciso de uma ajuda. Eu não falava inglês, mas eu cheguei aqui e descobri que eu falava. É, Então, daí eu falei assim: eu vou estudar, assim eu consigo pegar mais rápido, eu consigo um trabalho melhor, enquanto ela está fazendo o subemprego, e depois ela faz a parte dela, e aí eu ajudo com as outras coisas. é, Deu certo pra mim, podia ter dado errado. exato. E Mas hoje tem, eu pensaria diferente. então, mas tem algumas coisas aí que a gente tem que levar em consideração. A Natália tinha um filho para criar. Então, se eu tivesse um outro filho, se eu tivesse um outro filho, que eu não tenho filho, mas se eu tivesse um filho, eu acho que de repente a Cristiane ficaria em casa, mais em casa, e eu de repente faria o curso e etc e tal, porque Não, mas poderia ter sido ao contrário, poderia ter ficado eu poderia. com o Gabriel nessa hora. É que Claro, poderia, mas a questão é que ele era muito pequeno, aí também tem uma questão de apego à mãe, tem várias sim. situações que, assim, cada um vai saber como resolver essas Uhum. situações. No nosso caso, a Cristiane é super tímida, você não é tímido. A Cristiane é super tímida, então até quando ela tá falando em português, ela já tem dificuldade de se expressar em grupo. E tá tudo bem, é uma Uhum. característica dela. Eu já sou um cara mais, assim, falo pra caralho, e aí por isso que a gente tem podcast, porque todo mundo falava, porra, vocês falam pra caralho, vocês têm que ter um podcast. Sim. Vocês têm que falar tudo que vocês querem falar. Eu preciso expor, eu preciso falar, eu preciso colocar isso pra fora. Se toda a ligação que a gente tivesse entre a gente virasse um Tá que podcast, a gente tava no pariu. episódio 600. Mano. E aí o que Caralho. acontece? A gente decidiu isso porque a gente queria que ela ficasse melhor no inglês, né? Tipo, ficasse mais Sim. solta no inglês e tal. Cara, eu conheço gente que chegou aqui meio que sem inglês, estava fazendo curso, e ela falou, essa minha amiga, toda vez que eu ia para um caixa comprar alguma coisa que a mulher falava em inglês comigo, meu coração começava a acelerar. Porque ela ficava meio que em pânico do que ela ia responder, sabe? É muito Então, que cada diferente. um lida de um jeito, né, Muito. cara? Essa adrenalina, eu buscava ela, eu falava pra Natália assim, viu, vamos fazer o seguinte, vamos fazer compra de pouco em pouco, deixa que eu vou agora. Ou então chegava lá na frente, deixa eu ver se tem alguma coisa na caixinha de correio, só porque tinha uma veinha lá É. na frente, eu falei assim, eu vou fazer oi pra ela. Então, mas Aí pra já chegava você. pronto, mas assim, com aquela frase pronta, sabe? Quando você fala assim, hi, how are Sim. you? Mas pra E, você. mas é isso que eu falei, isso sou eu. Exato, mas o que eu ia te falar, pra você,
foi importante e é muito bom você fazer isso. É muito bom para isso Sim. você ser assim. Porque você desenvolveu o teu inglês muito mais do que eu, por exemplo. Até pelas coisas que você trabalhou na tua vida aqui, ser coach, etc., fez com que o teu inglês desenvolvesse muito mais do que eu, que trabalhei em muita coisa que eu não falava com as pessoas. Inclusive, hoje eu continuo trabalhando com algo que eu praticamente não falo. Eu fico 9 horas dentro de uma fábrica, que nós vamos chegar lá, mas às 9 horas eu fico ouvindo podcast, ouvindo música e não falo absolutamente nada porque eu uso aquele protetor de orelha por causa do barulho da fábrica e ninguém se fala. Aí chega no intervalo, um ou outro se fala, aí a maioria fica no celular, tal. E aí acaba que você não desenvolve tanto o inglês. Então, Não dá nem pra fazer amizade com o cara do não dá lado, nem, né? não dá, não dá. A gente até faz, fica um jogando bolinha no outro pra poder rir, não sei o quê, mas assim, não é igual, não é igual. Então, nós fizemos isso, com esse planejamento. Ela estudou os 2 anos. Nós fizemos uma sessão lá com um advogado de imigração para falar, cara, o que que a gente vai estudar, ou o que que você vai estudar depois desses 2 anos, etc. E aí, depois dos 2 anos que ela estudou, ela já estava muito melhor. Nós identificamos que, isso aí ela vai falar no podcast dela, mas nós identificamos que tinha como ela reconhecer a profissão de Remedial Massage Therapist através do diploma dela de fisioterapia, como eu poderia ter feito também. Mas como eu comecei a trabalhar com diversas coisas aqui na Austrália e estava me dando um bom dinheiro, inclusive trabalhei 3 anos 3 anos e pouco como faxineiro aqui, como cleaner, trabalhei como barista, cara, eu trabalhei assim com mais de 10, entre 10 a 15 profissões diferentes, profissões, empregos, sei lá, que seja, que eu já fiz aqui. Como entregador de bebida, entregador de comida, tipo, sei lá, Uber Eats, essas coisas. E nós decidimos, no terceiro visto, porque nós chegamos aqui com 8 meses de visto para ela poder estudar, depois nós renovamos para mais um ano e meio, mais ou menos. Uhum. E aí, no final disso, nós decidimos que seria a hora de trocar o visto para mim e eu estudar. Por quê? Porque tem uma questão da idade também. Aqui na Austrália, você só pode conseguir o visto de permanência ou um visto específico quando eles têm que te chamar antes dos 45 anos. Antes de você Que foi uma fazer. coisa que eu pensei muito antes de vir também. Nossa idade estava chegando, a gente começou a pensar um pouco mais nisso É. e era um fator determinante, cara. Mas e Exato. aí? E aí, nesse período, nós decidimos, cara, eu acho melhor o Dalmo estudar, porque eu ainda era Dalmo nessa época. Entendi, Porque isso o é importante Dalmo, frisar. ele tinha, na época, 41 anos, certo? E isso foi em 2021. Nesse meio, é importante frisar que teve a pandemia, de 2020 em diante teve a pandemia, a Austrália fechou. Nem que nós quiséssemos, nós poderíamos sair da Austrália para ir para o Brasil Sim, visitar a sim. família. E aí acabou que nesse período a gente fez bastante dinheiro porque nossas profissões não pararam. Ou seja, eu era faxineiro, continuei sendo faxineiro porque precisavam muito. Uhum. A Cristiane era Remedial Massage Therapist, ficou algumas semanas sem trabalhar, mas logo depois que fechou. Calma aí, é importante frisar uma coisa importante. Em Adelaide. Não, em Em Adelaide. Adelaide. Em Por Adelaide. quê? Porque em Melbourne Ah, ficou sim, um explodiu. ano. Explodiu. Melbourne explodiu. Um ano que não existiu nada. E pra Exato. gente aqui, porque o governo fechou. Aqui, pra quem não sabe, na Austrália, praticamente cada estado tem quase que seu presidente, vamos dizer Exato. assim. Porque o Isso. governador daqui ele manda. E Sim. os outros estados não têm nada a ver com isso. O país inteiro, na teoria, se o cara do estado decidir fechar, ó, eu fechei meu estado. Exato. E ele fechou. Então, o South Australia aconteceu isso, que foi muito ruim. Eles fecharam, acho que por 15, 20 dias, fechou tudo. Fechou Ficou horrível, completamente. horrível. E Completamente. depois foi começando devagarzinho. Isso. E, cara, por um ano, a gente teve uma vida normal no qual a gente só sabia do Covid por causa da televisão dos Exato. outros. Porque Exatamente. por um ano a gente normal. E dava abraço, porque ninguém saía do É, estado. Então não tinha Covid por um ano. isso Não aí. tinha caso. Um ano e 4 meses, acho. Isso. Não tinha caso nenhum. É, E em Melbourne, o povo tudo isolado, sem trabalhar, sofrendo. isso aí. Quando as pessoas chegavam de fora, elas chegavam no avião, faziam o teste. Quem tinha probabilidade de Covid ia para um hotel que estava designado e Uhum. ficava lá fazendo a quarentena no hotel e depois saía. Eles criaram um app também Sim. por Bluetooth que quem tinha Covid, se você chegasse perto de uma pessoa que tivesse tido Covid, o app apitava.
dentro de um Cara, raio. você parar pra pensar, é Bizarro. interessante esse negócio, né, cara? Meu Interessantíssimo. Deus, cara. E aí a gente conseguiu viver, porque aqui na Austrália tem uma questão também. As pessoas deixavam de ir para o supermercado para poder ir nas lojas de bebida para Uhum. poder comprar cachaça. Cachaça não, porque aqui eles não tomam cachaça, Sim, mas sim. comprar, sei lá, Bebida cerveja, alcoólica. vinho, bebida alcoólica em geral. E aí a gente brincava com isso, porque foi a época que eu mais ganhei dinheiro entregando bebida alcoólica. Mas se você ganhou, imagina o dono disso aí, Imagina o cara. dono. Cara, eles bebiam muito, porque tinha aquela coisa, pô, eu vou ficar em casa. Muita gente sem trabalhar, o governo ajudando essas pessoas que estavam sem trabalhar. Cara, eu vou ficar em casa, eu vou Sim. encher o pote, mano. Vou encher o pote. E aí a gente conseguiu passar pelo Covid com muita tranquilidade, trabalhando, etc. E aí a gente decidiu, através tem uma lista aqui na Austrália, Sim. uma lista de profissões, e através dessa lista de profissões eu fiz um estudo, assim, rápido e vi que a carpintaria, ela não tinha saído na lista, ela nunca saiu da lista. E outras profissões tinham saído, como, sei lá, chefe de cozinha já tinha saído, aí entra, aí sai, entra aqui em Adelaide. E aí eu falei, cara, eu acho melhor eu fazer carpintaria. Eu não gosto de cozinha, não ia me dar bem cozinhando. Não sou fã de carro, então eu não ia me dar bem sendo mecânico, que era uma outra profissão. E aí nós decidimos que eu ia fazer carpintaria. E aí eu tinha 2 anos de curso para fazer, ou seja, dos 41 aos 43. Teria um ano para poder fazer como se fosse um estágio que é específico aqui para que você pegue a sua licença completa, e aí depois, com 44 anos, eu aplicaria e eles teriam que me chamar até os 45. E a Cristiane, no caso, ia estudando por fora, estudando não, desculpa, trabalhando por fora, Uhum. porque ela já tinha reconhecido a profissão e a profissão dela também estava na lista. Então falei, cara, eu vou fazendo isso aqui, você vai fazendo isso pelo teu lado, vai Ou fazendo seja, um plano A ano, e B, plano A e plano B, que é importantíssimo também. exatamente, e até por causa da minha idade, porque se não me chamasse até 45 anos, a gente teria que tentar por ela e seria a única opção. Existe mais uma opção, que é a opção do Dama, né, onde você é patrocinado, alguma empresa te contrata e meio que você consegue visto através disso, que tinha também carpintaria, tinha marcenaria. Só que você teria que ir para uma outra cidade menor, né, uma regional mais, bem pequena. Só para vocês terem uma noção, aqui no estado de South Australia, a primeira cidade, a mais populosa, é Adelaide, com 1,3 milhões de pessoas. A segunda cidade mais populosa é Ai, gente, como é que é o nome? Mount Gambier. Mount Gambier com 25 mil. Ou Não seja, pode, né? só para ter uma noção, 1.3 milhão pessoas numa cidade Segunda cidade e a mais segunda cidade populosa. 25 mil. Ou seja, é muito pequena. E nós teríamos que ir para uma regional dessa para poder eu ser contratado por essa empresa, trabalhar um tempo lá e aí conseguir o visto até 50 anos. Então ainda teria essa possibilidade. Só que aí eu fiz o curso todo de marcenaria, consegui um emprego na área de marcenaria, fazendo móveis planejados, onde eu tô lá até hoje. Continuei trabalhando como entregador e como entregador e como faxineiro, né, como cleaner, Uhum. até há pouco tempo, e através disso eu estou fazendo esse processo de um ano. Enquanto isso, a minha esposa, ela ficou num processo daquele um ano, conseguiu tudo, deu entrada no órgão que regulamenta, etc. E agora, nesse momento, nós só estamos esperando abrir a lista de profissões de novo para poder aplicar para o próximo visto, né? Agora nós aplicamos um visto chamado Postgraduated, que é um visto que todo mundo tem direito depois que estuda mais de 96 semanas no ano, ou seja, se você fizer um curso que tenha 96 semanas, você pode aplicar esse visto para você ter mais 2 anos Uhum. para poder Sim. trabalhar full time aqui na Austrália. Mas isso é importante que vocês procurem informações de profissionais qualificados, até não levem em Sim, sim, consideração sim. só o que a gente está falando, porque cada caso é um caso. Não existe regra. Entenda. Não tem certo. Ok? Não tem errado. Exato. Cara, o teu caso vai ter que ser analisado, vai depender de quanto dinheiro você tem guardado para poder ver. Que nem você falou. Acabou que eu nem falei sobre isso. Quando nós chegamos aqui, nós chegamos no Airbnb, depois nós fomos de um Airbnb para outro Airbnb.
Quando eu cheguei lá, era um casal da Malásia, e aí o casal da Malásia perguntou, vem cá, em vez de vocês pagarem pelo Airbnb, vocês não querem ficar aqui e me pagar direto? Aí eu Uhum. falei, tá, por nós tá tudo ok. E aí nós ficamos 8 meses nesse lugar. Tipo, Caramba. e aí nós pagávamos super baratinho, porque era um quarto, mas o casal ele praticamente não ficava em casa, então nós tínhamos a casa inteira nessa época. E meio que por causa disso, eu consegui fazer o dinheiro suficiente para poder Segundo aplicar o visto. segundo visto e não precisar usar o meu dinheiro do Brasil. Boa. Entendeu? E aí depois, aí que entra o Guto e a Mariana, eles, depois desses 8 meses, eles vieram do Brasil para cá para fazer o intercâmbio deles, para tentar uma nova vida, etc. Uhum. E nós moramos juntos mais um ano e pouco, entendeu? Na Ok. mesma casa, etc. Até que chegou aquele momento que você falou e que todo mundo chega, que a gente fala, cara, eu já era casado há muito tempo, eles já eram casados também no Brasil, etc. Então, tipo, cada um foi pro seu lado, nós somos amigos, continuamos sendo, mas cada um foi pro seu lado viver a vida na casa, sozinho, tal, o Uhum. casal. E aí, eu acho que o que fez, de novo, eu conseguir o dinheiro, o trabalho para o próximo visto, para pagar a escola, porque a partir do segundo visto você consegue parcelar a escola aqui, foi ter morado com outras pessoas. Sim. E é engraçado que eu ouvi essa semana um podcast com o Gustavo Cerbasi, que ele é pô, um ícone aí da parte de Financeira. economia financeira e tal, e ele falou que é engraçado que as pessoas no Brasil elas não fazem isso. Por mais que elas estejam fodidas de dinheiro, não tem pra Mas, onde tirar. mas não é difícil aí, cara? Você conseguia se Se ver é assim. difícil? Você tá falando morar com alguém, você tá falando? Ué, Mas porque. você conseguia se imaginar você casado e falar assim, amor, tô vendo aqui, tem um pessoal aqui que parece que tá alugando, não conheço eles, mas a gente vai morar lá com eles. Não é fácil. Não é fácil. Eu não Desse jeito é consigo pior. ver. Porque Desse quando jeito. você pensa dessa forma, tô indo pra um país que eu não conheço. Sim. Você tá começando do zero, você já deu 35 passos pra trás. Uhum. Não é mais fácil você tomar uma decisão dessa de morar com alguém? Então, aí que vem o pulo do gato. É mais fácil você tomar essa decisão, porém, você fez isso. No nosso caso, por exemplo, a gente tinha dinheiro no banco, a gente poderia ter ficado morando sozinho desde que chegou, e mais uma vez, não é errado uma pessoa que faz isso, que decide, eu vim, eu vou comprar um carro, eu vou morar sozinho, eu tenho dinheiro, eu vou fazer e acabou. Ou quem não tem dinheiro, eu vou trabalhar a semana e vou pagar o meu aluguel porque eu quero morar sozinho, porque eu não tenho o mental bom para morar com outra pessoa, eu sou chato, ou então eu não quero que a outra pessoa seja chata, sei lá. A questão do pulo do gato é, você faz isso porque você quer economizar e porque você está recomeçando a sua vida. Se você está muito fodido no Brasil e você tivesse a mesma cabeça, você também faria isso para Sim. recomeçar e juntar uma grana. Muita gente faz Mas o quê? Vai é morar que com a mãe, vai olha, fazer um puxadinho na casa dos pais. então, cara, mas eu entendo isso. Mas eu não consigo pensar. Eu lá no Brasil, Uhum. com, sei lá, faculdade, pós e não sei das coisas, falo assim: nossa, preciso juntar, fazer um dinheiro. Ô, Doni, a senhora tá precisando de alguém para limpar a sua casa aí que eu. Não dá, cara, não consigo me ver Então, assim, mas aí cara. que. Mas olha só, É porque é você. diferente, porque a profissão lá não é valorizada como aqui. Então, Os ma- custos lá são diferentes daqui. concordo. Então eu não consigo me ver chegando nessa situação e fazer, por exemplo, igual no seriado Friends, aquele monte de amigos morando tudo junto, no mesmo país, no mesmo Então, lugar e se dando bem com e isso. por que você não consegue? Porque é muito difícil, porque E o por que é Brasil muito ele tem uma difícil? barreira Por que tem diferente. uma barreira? Ué, por que tem uma barreira, não? Cultura, cara. A Então, cultura. Sabe o que acontece? Nos Estados Unidos, o filho, quando ele se forma no high school e ele tem que ir para uma faculdade, ele ele já não. vai sozinho, né? Não, ele não quer a faculdade nem na mesma Sim, ele cidade quer dos em outro pais. lugar. Ele quer, cara, onde que é a faculdade mais longe que eu possa ir para não ficar perto dos meus pais, para poder fazer as merdas que eu quiser lá na. Pior que faz sentido isso aí. Exato, e ele vai. Aqui na Austrália, o que eu mais vejo são jovens que dividem casa Não, com os mas a gente tá amigos. falando de gente jovem. No Brasil, por exemplo, minha Ok, sobrinha, ela mora no Guarujá fazendo faculdade lá. Ela mudou agora pro Guarujá. ok. Então, quando você muda pra fora, você vai morar com outras pessoas, você divide. Eu tô falando da pessoa que é casada, Tá. pai de família. O cara fala assim: amor, eu tava pensando aqui, vamos economizar um dinheiro? Vamos só comer essa canja e amanhã a gente muda pra casa do Ok. Reginaldo. Quem é Reginaldo? Sei lá, um cara que tá alugando um Ok. apartamento. Mais uma coisa que acontece e que depende da criação que a gente tem, depende da cultura que a gente tem. Eu morei até os 33 anos na casa dos meus pais,
tá? Não é normal você ver uma pessoa daqui da Austrália morando até os 33 anos na casa dos pais, beleza? Isso é muito coisa de latino. Tu pode ir para, sei lá, para os Estados Unidos, você também não vai ver, mas se você for para Colômbia, para Argentina, você pode ver. A questão é, as irmãs da Cristiane, elas moravam numa cidade do lado, que não é tão longe do Rio, mas moravam em Duque de Caxias, que é uma cidade do lado. Ela tem ônibus direto. E eu sempre achei que fosse um estado do Rio. Um Exato. estado não, um bairro do Rio. Um bairro, mas não, é uma cidade, Duque de Caxias, e elas pegavam ônibus direto para ir para a universidade. O que elas fizeram? Elas falaram, cara, eu não aguento ficar na universidade, ficar indo para casa dos meus pais e voltando todos os dias. Então, elas foram morar no albergue. No Rio, perto da faculdade. Ou seja, elas eram novas, foram morar com um monte de menina. Exatamente dessa forma do Friends. Exatamente igual. Alugaram uma casa, moravam, sei lá, 9 meninas, 7 meninas, sei lá quantas, e aí elas ficaram fazendo isso praticamente até se formar. Praticamente, e depois que se formaram, continuaram Mas morando daí e você dividindo entra naquela apartamento. página do tipo, eu tenho que pagar a faculdade, ou que seja pública, você vai só gastar o seu gasto normal. Eu vou morar com alguém, é o que eu falei, minha sobrinha, ela Ok. morava em Fernandópolis, morava, dividia com pessoas, agora eu tava morando sozinho, e assim vai. Porque você vai já com esse pensamento. Então, Porque a cultura de você fazer a faculdade quando você faz fora e alugar, a cultura permite que você faça isso. isso. Eu- Mas a cultura não permite que você, quando está, de É que não repente. permite, que você se põe. Ah, eu moro sozinho, por que que eu vou dividir, criar um Então, atrito, não sei das quantas. Aqui o seu foco, ele é mais distante. E para você chegar nesse foco distante, de repente você fala, eu tenho que passar por isso. ok. E lá você fala assim, na teoria eu não tenho. De repente meus pais vão me ajudar alguma coisa, eu vou ficar aqui mais um pouquinho, meus pais me ajudam. Ou, ah, não, eu vou fazer um crediário, eu vou pedir sei lá, um empréstimo, isso, aquilo. Você se força várias outras coisas antes de pensar, cara, se eu dividir o apartamento com o Dalmo, ao invés de eu pagar 400, eu vou pagar 200. Ao invés de pagar conta de luz 100, eu vou pagar 50. Caramba, eu economizei com tudo isso. Com esse valor que eu economizei, se eu colocasse não sei aonde, ou se eu fizesse isso ou aquilo, vai entrar um dinheiro a mais. Então, hoje a gente aprendeu isso, mas como eu falei, a gente aprendeu isso vendo uma coisa muito boa. Eu não consigo ver. Eu entendo que tem a gente que faça isso, mas é muito difícil por vários outros motivos. Inclusive, o desgaste emocional que você pode ter com um casal, por morar com outro casal que pensa bem diferente, que você achou que era igual, porque vocês se dão bem tomando cerveja, nem bebo cerveja, mas tomando cerveja tá todo mundo bem, mas morando é diferente. Eu, Então, tipo assim, pra que eu vou passar por isso, colocar meu casamento com gasto assim, com gasto emocional muito grande, sendo que então você pensa em outras alternativas primeiro. É muito difícil. A água tem que estar batendo muito ali já. então, quando eu comecei a falar que a pessoa que está muito fodida, que ela deveria fazer algo desse sentido. Isso que você falou, quando a gente chega aqui na Austrália, que a gente faz porque a gente fala, eu tenho que fazer isso. Lá no Brasil você fala, eu meio que não preciso fazer isso. É o planejamento que muita gente deveria fazer. Sim, não, eu Começar, concordo. começar. Hoje eu sei disso. Hoje, com Sim, eu 43 anos, concordo, é eu sei disso. exatamente. Mas ela deveria começar o planejamento como? Ou, se tem a possibilidade do casal morar com os pais, os sogros, etc., vai morar com os sogros, vai morar com os pais. Gente, mais uma vez, isso eu tô falando pra pessoa que tem dificuldade financeira. Eu não tô falando pra quem tem dinheiro, que tá tudo bem, vendeu apartamento, vendeu casa por 4 milhões, igual o Natius. Quanto? Você falou. 4 milhões de pesos. De pesos. 4 milhões de dinheiro da Venezuela. É isso. De soles. Soles Deu venezuelanos. 50 reais. Exato. Não, mas eu tô brincando, mas a questão que eu tô falando é, se você puder fazer esse planejamento antes, você que está com dificuldade financeira, eu quero mudar de país, eu quero ter uma nova vida, eu quero recomeçar, só que eu não tenho como juntar dinheiro, porque o dinheiro é contado. Contado porque você está morando num lugar que você não deveria estar morando. Você deveria estar morando num step abaixo, entendeu? Os seus gastos deveriam estar menores para que você conseguisse juntar dinheiro para poder realizar um sonho lá na frente. Uhum. Então, se você pode morar na casa dos seus pais, se você pode morar na casa dos seus sogros, se você pode, inclusive, se mudar com um outro casal de amigos, ou se você é solteiro, se mudar para casa de alguém, para dividir isso, vender o carro, começar a andar, sei lá, de ônibus, essas coisas todas, para você descer um degrau e depois você
mudar de país e subir todos os degraus que você quiser, vai ser muito mais fácil quando você chegar Sim, aqui. com certeza. Entendeu? E infelizmente no Brasil ainda tem comparativo. Ah, mas por que que eu vou fazer se minha amiga tá fazendo isso? Se meu Exato. amigo tá fazendo. Ou, Você se põe, nossa, ah, para. porra, imagina o que que a minha família vai pensar se eu for morar na casa de alguém Sim. porque eu tô sem dinheiro. Ou seja, sei lá, eu tô falido. Tipo, na verdade, a pessoa, ninguém sabe da tua vida, ninguém sabe o que que tá acontecendo. As pessoas só veem, mesmo que seja em rede social e até na vida, as pessoas só veem um recorte do que você tá vivendo. Então, se você faz isso, a pessoa pode pensar, nossa, ela tá muito fodida, e você lá com 100 mil no banco. Exato. Mas é que assim, tem esse negócio do pré-julgamento que existe no Brasil. Você já foi alguma vez de pijama pro mercado no Rio? Nunca na minha vida, né? E aqui, você já foi? Bem, não fui de pijama, mas já fui descalço. Eu já fui. Hoje, tipo, nossa, tô cansado, vou só rapidinho. Quantas vezes você já viu? Quantas vezes eu vi gente de roupão, cara, no Muito. mercado? Cara, Muito, cara. Porque aqui a pessoa não liga. Ele O foi no Jonatas, cinema, essa né? semana, de acordo com ele, ele Destravou, né? destravou mais uma. Ele e a esposa dele, a Cássia, foram de Udi, que é Rude, né? Não, É, o Udi, Woody. Udi, porque Rude é capuz. Foram de Udi, que é como se fosse um cobertor, sei lá, um roupão, um cobertor, um casaco, sei lá. Eles foram pro cinema, brother. Tipo, porque é Eu frio. já vi uma galera assim, Uma já. galera, e daí? Mas a gente Ficou tem muito maneiro, muito maneiro. confortável, tranquilinho, quentinho. Super confortável. E eles lá, tipo, caramba, e ninguém, repito, ninguém vai te olhar e vai te julgar. Tipo, Sabe quem que vai nossa, fazer isso? os brasileiros. Que ainda Ou, não, ou que não viraram a latinos. chavinha. Ou latinos, sim, Não, não, sim. não, que ainda não viraram a chavinha. Exato, exato, exato. Porque Ou quem virou a latinos. chavinha fala, boa, isso aí. Exato. Então, eu acho que, né, tirando alguns insights disso, não ligue para julgamento em hipótese nenhuma. Não ligue para julgamento no que você veste, como que você anda de roupa. Não ligue para julgamento se você tiver que dar um passo para trás para poder dar outros para frente depois. Não ligue para o julgamento da tua família de pensar, nossa, ela tá quebrada e você lá com 100, 200 mil no banco e que você não quer gastar dinheiro naquele momento para poder depois ter dinheiro para ficar tanto tempo caso dê alguma merda. Ou seja, ninguém tá falando para você, não compre café, não diminua não sei o que, não vá pro restaurante, não vá sair. Não, o que a gente tá falando se você tá fudido de dinheiro, cheio de dívida, tá? Cheio de dívida, tá fudido, precisa juntar dinheiro e você não tem mais como trabalhar mais para poder ganhar mais dinheiro, você tem que gastar menos dinheiro. E você dar esses passos, se você tem algum problema de tipo, eu não quero ir para casa dividir com um amigo. Cara, familiar, tenta ir para uma casa de um familiar, mas assim, entenda que tudo que você vai fazer aqui pode ser feito no Brasil, Uhum, entendeu? Ou sim. seja, se você quer andar de transporte público, não ter carro e andar de transporte público, como eu vejo muita gente que tinha carro no Brasil, chegou aqui e ficou de transporte público há muito tempo, como eu. Eu fiquei muito tempo sem carro, cara. Fiquei, tipo, mais de um ano sem carro aqui, só andando de bicicleta. E aí entra o que eu te falei da ciclovia, porque eu andava que nem um louco, sabendo que tinha ciclovia aqui, eu comprei uma bicicleta, trabalhei muito tempo de Uber Eats só de bicicleta, andava de bicicleta para cima e para baixo, porque a Cristiane tinha o cartão do ônibus, então ela pagava metade, Uhum. tinha um valor que ela pagava do ônibus, muito pouco. E eu, como não era estudante, eu tinha que pagar a passagem inteira. O que eu fazia? Todos os lugares eu ia de bicicleta. Então, às vezes, ela pegava o ônibus, porque a gente pagava mensal e ela Sim. podia andar de graça, e ela ia de ônibus e eu ia de bicicleta. E eu chegava mais rápido que ela no lugar, entendeu? Então, se deu pra fazer, foi uma opção minha. Muita gente vai falar, "Pô, nunca que eu passaria essa situação, nunca que eu ficaria. Eu compraria um carro com dinheiro lá do apartamento, com dinheiro que eu fiz, e eu compraria um carro e trabalharia como entregador de carro. E nós tomamos essa Sim, decisão sim. de trabalhar. Poderia ter dado errado, mas deu certo, entendeu? Como muita coisa que de repente deu certo para outra pessoa, eu poderia pensar, isso aí vai dar errado, e acabou dando certo, Sim, e a sim. pessoa hoje tem, sei lá, tá ou melhor do que eu, ou tá igual a mim, ou tá um pouco pior, etc. A questão eu até coloquei isso no Instagram, que estradas diferentes podem te levar para o mesmo lugar. Isso Sim. é fato. Isso é uma verdade Cara, isso, absoluta. isso é pra tudo, né? Se você para pra pensar, se você estiver dirigindo pra algum lugar, você tá atrasado, você vai ter que passar o limite da velocidade se você quiser chegar
no horário, vamos dizer assim, você tem o risco de tomar multa, de sofrer um acidente, de machucar alguém, vai fazer tudo isso por 2, 3 minutos. Porque se você acelerar muito, não vai mudar 10, 20, 30 minutos da sua vida, vai mudar 2, 3 minutos. Sim, Sua vida vale 2, 3 minutos? exato. O que eu quero chegar com esse ponto? É tipo assim, não, eu vou fazer isso porque eu tenho dinheiro, vou colocar isso, vou colocar aquilo. O que isso vai mudar no final das contas? Então, tipo assim, tudo que você for fazer, qualquer tipo de investimento que você vai fazer, qualquer tipo de situação que você passa, dê tempo ao tempo. É o que o Dama falou. Dá um passo para trás, espera. Daqui a pouco você vai dar para frente. Ah, eu tenho que esperar um pouco mais para esse passo para trás. Espera. Exato. Se você tiver lá, o semáforo fechou, por que você não continua? Porque você não é burro, você sabe que se você for, você vai ser atropelado. Então por que em algumas situações você para e você fala, eu tenho que ficar aqui agora, eu não posso ir? Algumas situações te colocam nessa situação. Algumas coisas acontecem na sua vida que te põem numa situação de, eu não posso ir agora. Só que quando a gente acha que, tipo assim, não, vou continuar aqui mais um pouquinho que dá. Você não colocou essa barreira, não, peraí, eu não posso ir agora. Então é muito difícil para a pessoa aceitar isso e colocar essa barreira, tipo, ei, não, peraí, esse aqui é o meu limite. Sim. Não posso gastar mais. Ah, mas os meus amigos estão gastando. Eu não Exatamente. posso. Eu não posso. Exatamente. Mas por que não posso? Eu tô vendo aqui, o negócio custa $10, você tem 20 na carteira. Eu falei, mas eu não posso. Sim. Então você saber o limite, você saber colocar isso, falar, não posso. Por quê? Eu vou chegar 2, 3 minutos atrasado. Não, melhor chegar atrasado que não chegar, né? Exato. Então, tipo assim, quantas vezes já aconteceu do cara? Acho que dá pra passar nesse semáforo. Passa $580 de multa. Nossa, que legal, hein? E você adiantou o quê? 1 minuto do seu dia custou Eita, $580. $580 que ninguém ganha. Quem nunca? É isso aí. Eu já fiz isso. Bom, isso não vem ao caso. Deus me livre. Enfim, é isso. Você contou um pouco da sua vinda pra cá, contou da parte da fisioterapia, que hoje você trabalha como marceneiro também, e você estudou para isso, e agora tá aí os dois caminhos. Tá tudo meio que encaminhado. A gente sabe que não depende 100% da gente nunca, Sim. mas tá tudo certinho agora, tudo caminhado. E você consegue em alguns minutinhos falar qual que é o plano pro futuro depois disso? Então, depois que a gente Em aplicar o alguns visto... minutinhos. Então, depois que a gente aplicar o visto, na verdade, nós estamos esperando abrir A lista. a lista, e a partir do momento que abre a lista, a gente aplica um visto específico aqui, que é um visto que dá mais 5 anos para nós ficarmos aqui. E dentre esses 5 anos já é um caminho para pegar a cidadania. Quase certo da residência permanente, né? Mesmo. E todo mundo diz que 99,999 que tá nesse visto consegue o outro visto. Eu nunca vi ninguém não conseguir. Então, eu não consigo pensar também, mas enfim, a gente sabe que é um caminho que já tá, conseguiu esse, relaxa, tá tranquilo. Tem algumas regrinhas de não poder sair do estado, quer dizer, de ir para uma área metropolitana, você tem que ir sempre para regional e tal. Mas enfim, é isso, estamos no caminho certo. Sim, e assim, o plano sempre foi pegar o passaporte, pegar a cidadania, e não existe a possibilidade de eu não pegar essa cidadania, tá? Só para deixar claro. Isso é importante. Nem que eu tenha que casar com o Inácio no futuro. Isso não vai acontecer. Tá, mas nem que eu tenha que casar com o Rodrigo, por exemplo. Rodrigo do Qual Roteiro. Ele adora. Ele falou, gosta, ele me agradeceu que a gente colocou a arroba dele no Isso é muito podcast. importante. Rodrigo Qual Roteiro, se precisar de alguma coisa, ele fala com ele. Tem várias outras pessoas que também estão sempre em colaboração com a gente. O Rodrigo é muito importante. O Rodrigo é muito importante na nossa vida, por quê? Porque ele é o mais importante, sei lá. E porque é isso aí. Bom, então a gente queria deixar um beijo pro Rodrigo do Qual Roteiro. Um beijo, Rodrigo! Beijo, Rodrigo! Um beijo, Jonatas! Desbloqueou, hein, bonito? Isso aí. Quem mais? Não, e... Xuxa? Sasha? Não? Não. Eu não conheço elas ainda. Mas eu queria mandar um beijo pro Mineiro, que jogou no São Paulo. Bom, Luciano, tamo junto. Chama Luciano, você sabe, né? Não a gente pode fazer um dia, mas eu não sou amigo dele. Vamos fazer. Bom, acho que é isso aí. É isso aí. E só lembrando, gente, não esqueça. Tá, só lembrando, não esqueça de dar o like, não esqueça de compartilhar. Cara, vai lá no YouTube, gente, por favor, porque o YouTube monetiza, né? A gente quer ganhar um dinheirinho depois de 1.000, não sei o que, depois de 100 mil, depois de 1 milhão. Demora um pouquinho, mas vamos lá. Vai lá no YouTube, se inscreve, só aperta subscribe lá, se inscreve no Spotify, vai que o Spotify faz um original com a gente. Se inscreve também no Instagram, compartilha. Vai ficar pro próximo episódio. Por favor, gente. Quando que você virou mini? Mas é tão rápido falar que eu falo 2 semanas atrás, 3. Isso. Então, aí agora, como eu sou o mini, eu te peço. Vai acabar! Por favor, gente,
vai lá, deixa um comentário, comenta lá, não fica com vergonha não, comenta, pô, vocês falam pra caramba, ou então, pô, tá muito legal, tal, beleza? E lembrando, nosso patrocinador master, nosso Nachos Underline Film, ok? Se você tá precisando de wedding, se você tá vídeos para wedding vídeos, se você tá precisando de commercial vídeos, se você tá precisando de podcast, videocasts, ou qualquer coisa nesse sentido, contrate a Nachos Contrate-me. Films. É isso aí. Gente, muito obrigado de novo pela paciência, atenção. Sei que o episódio ficou um pouquinho mais longo hoje. A gente só tá correndo agora para não ficar muito mais longo. Tem nenhum outro compromisso. Aliás, tem um compromisso já. Tem que pegar buscar seu meu filho na escola. Isso aí. E é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigado de novo. É isso aí. Que bobeira. Bosta.